Olá, eu sou a pastora Ione Santos e bem-vindos de volta à Tarde da Bênção para mais uma emocionante história do passado. Hoje vamos contar como um valente anjo conseguiu derrotar o poderoso Império Assírio. Preparem-se para viajar no tempo, mas antes se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos viajar no tempo agora? Durante grande parte dos séculos 8 e 7 a.C., o Império Assírio conquistou as principais regiões do Antigo Oriente Próximo, tornando-se o maior poderio governamental da época, e por causa do seu controle geopolítico, fundamentado numa ideologia de denominação global, foi considerado por muitos pesquisadores como o primeiro império a nível mundial da história. Em seu auge, era uma potência militar mais temida sobre a face da terra, pois não havia quem pudesse enfrentá-los à altura. Entretanto, durante uma de suas campanhas contra o reino de Judá, os assírios cometeram um grave erro, exato momento em que decidiram desdenhar e afrontar o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e por causa disso acabaram pagando um preço muito caro. Daqui em diante você verá o incrível relato de um dos maiores milagres do Antigo Testamento, impressionante intervenção divina, que culminou no desfecho de uma guerra. Um anjo enviado por Deus derrotou sozinho, em uma única noite, 185.000 soldados, combatentes do temido e poderoso exército do Império Assírio. Eram meados do ano 722 a.C., quando um doloroso cerco, que durou 3 anos, chegou ao fim. Samaria, capital do reino de Israel do Norte, e foi conquistada sucumbindo diante do rei Salmanassar V da Síria. Após o rei Oséias ter se recusado a pagar tributo dos assírios, Salmanassar subjugou o reino do norte, prendendo a Oséias e os israelitas. Foi esse fato que determinou o fim do reino de Israel e a diluição das 10 tribos israelitas do norte. Naquele mesmo ano, Salmanassar V morreu e seu trono foi usurpado por Sargão II, que reclamou para si o desfecho do cerco a Samaria, apesar da Bíblia não acreditá-lo. Por isso, Sargão II foi o fundador da dinastia Sargônida, uma das mais poderosas do período neo-assírio. De acordo com os escritos relatados nas crônicas do rei Sargão, 27.290 israelitas foram deportados de Israel e reassentados no Império Assírio, segundo o modo padrão de lidar com os povos inimigos que eram derrotados. Quando Sargão II morreu no ano 705 a.C., o trono do império foi passado para o seu filho Senaqueribe, que era o príncipe regente da Síria e que se tornava rei. Direto de Jerusalém, capital do reino de Israel do Sul, governava Ezequias, o 13º rei de Judá, filho do rei Acás. Diferentemente de seu pai, que era idólatra, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. No exato primeiro dia do seu reinado, reparou as portas e purificou o templo do Senhor, reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa. Além disso, promoveu a reforma religiosa, combatendo a idolatria em Judá e proibindo o culto aos deuses pagãos, determinando também que fosse destruída a serpente de bronze Neustã, construída na época de Moisés, pois novamente o povo estava adorando-a. Ezequias governou no período em que a Síria dominava o cenário político. O reino de Israel, ao norte de Judá, tinha sido reduzido a tributário sírio. Seu pai Acás já havia despojado o templo e o palácio para poder pagar tributos ao rei Sargão II, uma vez que Judá era vassalo do Império Assírio. Após a morte de Sargão e a sucessão do trono por Senaqueribe, Ezequias direcionou esforços para manter-se independente da potência militar dominante e deixou de pagar tributo aos assírios. No entanto, era o 14º ano de seu reinado, quando Senaqueribe, numa ofensiva de retaliação, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou de acordo com os registros assírios. Foram cercados 46 cidades principais, fortalezas, moradas, incontáveis pequenos vilarejos.
circos vizinhos, todos subjugados através de táticas militares, como o emprego de rampas terrestres compridas, áreas próximos aos muros e combinações de ataque das tropas de assalto dos soldados de infantaria. Dessa investida foram levados cativos 200.250 pessoas, cavalos, mulas, burros, camelos e rebanhos de grandes e pequenos animais. O registro ainda conta que Ezequias foi feito prisioneiro em Jerusalém, sua residência real como um pássaro preso em uma gaiola. Quando Senaqueribe pela primeira vez ameaçou Jerusalém, o próprio Ezequias efetuou um custoso pagamento para que sua cidade fosse poupada. O rei da Síria roubou de Ezequias 10,5 toneladas de prata e mais de 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, ele retirou o ouro que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Síria. Após receber o tributo, Senaqueribe, que estava em Laques, cidade que guardava o principal acesso à capital de Judá, não cumpriu sua palavra de poupar Jerusalém, mediante o pagamento, e enviou seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, cujas patentes militares, em dialeto arcadiano, eram respectivamente Tartã, Rabsaris e Rapsaque, ambos acompanhados de um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na entrada, que leva ao campo do lavandeiro. Lá chamaram por Ezequias, mas o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o arquivista real Joá foram ao encontro deles. Rabsaque, falando em nome de Senaqueribe, começou a proferir afrontas contra Ezequias, questionando em que se baseava a confiança deles, para fazer com que o rei judeu se rebelasse contra o imperador assírio. Além disso, ironizou também as forças egípcias ao dizer as seguintes palavras: vocês estão confiando no Egito, aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem, que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele, usando de sarcasmo. Absaque fez um desafio aos exércitos de Judá, no qual dizia que Senaqueribe forneceria 2.000 cavalos para seus inimigos lutarem contra ele, se eles fossem capazes de providenciar cavaleiros suficientes para montarem os animais, como se não bastasse. Ainda ousou dizer que o próprio Senhor Deus o havia enviado para destruir a cidade santa. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rapsaque: por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Uma das principais características daquela região é que na época muitas pessoas residiam literalmente sobre as muralhas da cidade devido à sua largura e comprimento. O idioma hebraico era a língua nativa do povo hebreu. Já o aramaico havia se tornado o idioma internacional do Oriente Próximo, pois era a linguagem comercial e também a pela diplomacia. Logo o pedido dos servos de Ezequias para que Rabsaque falasse aramaico deixava em xeque a preocupação com uma estabilidade de população residente das muralhas. Os assírios, por sua vez, eram peritos na guerra psicológica, uma tática com uma mente adotada com o objetivo de abater o moral do inimigo, desestabilizando-o emocionalmente. Nesse sentido, era costume das tropas assírias empalar soldados adversários em lanças ou estacas, deixando-os pendurados e expostos com sinal de intimidação, bem como exibir prisioneiros de guerra acorrentados com ganchos, também chamados de anzóis, que eram presos ao nariz. Percebendo então que Eliaquim temia uma reação do povo que estava morando sobre os muros, Rabsaque então respondeu: será que o meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu reino e para você, e não para os que estão sentados no muro,
que como vocês terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei Senaqueribe, da Síria. Não deixe que Ezequias engane vocês. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar em Deus, quando ele diz: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfaim, Renã e Vã? Acaso livraram Samaria de minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra do meu poder? Como então poderá Deus livrar Jerusalém das minhas mãos? Então Eliaquim, o secretário Sebna e o arquivista real Joá rasgaram as suas vestes e retornaram a Ezequias, relatando a eles o que Rabsaque tinha dito. Ao ouvi-los, o rei rasgou as suas vestes por roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ezequias havia esgotado todos os seus esforços humanamente possíveis e não tinha mais saída. Então ele se lembrou que havia alguém em seu reino que poderia trazer ao povo uma última esperança. Logo ele enviou Eliaquim, Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, para que ele intercedesse por Judá diante do Senhor, o Deus de Israel. Por hora, encerramos a primeira parte da história. E se você deseja saber o desfecho dessa passagem bíblica, deixe um comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!